Mas sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque se alguém ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha em um espelho o seu rosto. Porque ele se olha, vai embora e logo esquece a sua aparência. Mas aquele que observa atentamente, segundo a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera nela, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da obra, este será bem-aventurado no que faz. Tiago 1, 22 a 25. Ouvintes bem-aventurados são aqueles que obtêm a bênção. Quem são esses? Estão descritos no versículo 25. Mas aquele que observa atentamente, segundo a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera nela, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da obra, este será bem-aventurado no que faz. Notem que este ouvinte que é bem-aventurado é, antes de mais nada, um ouvinte atento, ávido e humilde. Notem a expressão: ele não olha sobre a superfície da lei da liberdade e segue adiante, mas fixa o olhar para ela. Trata-se da mesma palavra que é utilizada na passagem coisas para as quais anseiam os anjos olhar. E a palavra grega parece implicar algo assim como encurvar-se para olhar muito atentamente para o interior de algo. Assim acontece com o ouvinte que obtém a bênção. Ele ouve o evangelho e diz: vou olhar para isso, há algo aqui que merece toda a minha atenção. Explora ele como fazem os homens que estão buscando diamantes ou ouro. Vou ver o interior disso, diz. Minha mãe costumava me dizer que havia algo encantador nisso, e meu pai morreu triunfalmente graças à sua influência. Vou investigá-lo. Não será por falta de exame que o deixarei escapar. Tal indivíduo escuta com muita atenção e aplicação, abrindo sua alma às influências da verdade e desejando sentir seu santo poder para pôr em prática seus divinos mandamentos. Assim deve ser um ouvinte atento cujos sentidos estão despertos para receber e reter tudo o que possa ser aprendido. Está implícito também que é tal ouvinte que recebe a bênção, um ouvinte reflexivo, estudioso e escrutinador. Ele olha para a lei perfeita, para a perfeita lei. Vou utilizar novamente uma figura. Assim como um homem põe um inseto sobre um cristal e o inspeciona através do microscópio, olha suas asas, estuda cada uma das suas vértebras da coluna e cada uma das partes da criatura sob sua investigação. Assim também o ouvinte que deseja uma bênção olha de perto para o interior de cada palavra. É sagradamente curioso, faz perguntas, investiga. Pergunta para todos aqueles que supõem saber. Apraz-lhe juntar-se com cristãos experientes para ouvir sobre suas experiências. É bom para ele acomodar o espiritual ao espiritual, analisar minuciosamente um texto e ver que relação guarda com outro texto e com seus próprios componentes, pois se empenha muito quando ouve a palavra. Ai, queridos amigos, tal como foi dito antes, muitos que ouvem são demasiado superficiais, escutam o que se diz e ali termina tudo, pois nunca buscam a medula dos ossos. O ouvinte que obtém uma bênção, primeiro põe toda a atenção de seu coração e, posteriormente, mantém seu coração saturado com a verdade, graças a um devotado e diligente estudo investigativo dela, e assim, mediante o ensino do Espírito, descobre qual é o plano de Deus para a sua alma. Logo este ouvinte segue adiante, olhando tão fixamente, descobre que o Evangelho é uma lei de liberdade, e certamente o é. Bem-aventurada é a condição dos que estão livres da lei de Moisés e estão sob a lei de Cristo. Quem emancipa a alma de toda forma de escravidão, senão a lei de Cristo? Não há nenhum gozo como o gozo do perdão. Não há libertação como a libertação da escravidão do pecado. Não há liberdade como a liberdade da santidade. A liberdade de aproximar-se de Deus. Quem escuta o Evangelho retamente, logo descobre que há algo nele que removerá cada grilhão da sua alma. Olha e ao fim ama essa perfeita lei de liberdade que libera a sua alma para correr no caminho dos mandamentos de Deus. Oxalá que todos vocês o entendessem e tivessem uma participação em seus benefícios. Este é o homem que é bendito enquanto ouve. Mas acrescenta no texto que ele persevera nela. Se você escuta o Evangelho e ele não lhe abençoa, escute-o novamente. Se você tem lido a palavra de Deus e não foi salvo,
leia novamente. Ela é capaz de salvar sua alma. Você esteve examinando ao longo de um livro gracioso e sincero e não pareceu adequar-se ao seu caso? Tente outro. Se os homens buscassem a salvação como buscam um tesouro escondido, não levaria muito tempo até a encontrarem. Eu lembro, quando estava buscando a Cristo, como li um livro de Doddridge, O Surgimento e o Progresso da Religião. Eu li com uma avidez tal como que mostrava quando eu era garoto, eu li algum conto divertido, pois devorava cada página avidamente. Quando terminei o de Doddridge, li o de Baxter, Um Chamado aos Inconvertidos, que me fez bem, mas não me produziu nenhum consolo. Li cada página e absorvi cada palavra, mesmo que o livro tenha sido extremamente amargo para mim. Eu precisava de Cristo, e se eu podia encontrá-lo e encontrar a vida eterna por meio dele, não me importava com quanta frequência meus olhos se cansassem por falta de sono pela leitura. Se vocês chegam a isso, se eles têm que ter Jesus, o terão. Se sua alma é conduzida a sentir que irá buscá-lo em todo o céu e em toda a terra, se for necessário, mas que vai encontrar o Salvador, esse Salvador logo aparecerá diante de você. O ouvinte que ganha a salvação olha atentamente para a perfeita lei da liberdade, a lei da liberdade, e persevera nela. Por último, se acrescenta que este homem não é um ouvinte esquecido, mas um praticante da palavra e que será bem-aventurado no que faz. A palavra indica que ele ora da melhor maneira que pode. Ordena a ele que se arrependa, então ele pede a Deus que o capacite para arrepender-se. Ordena-se que ele creia, ele diz: Senhor, creio, ajuda minha incredulidade. Ele põe em prática tudo o que ouve. Eu desejaria que tivéssemos milhares de ouvintes dessa categoria. Lembro-me de ter lido acerca de certo indivíduo que ouviu que devemos dar a Deus a 10ª parte da nossa renda. Bem, disse ele, isso está bem e eu farei. E guardou sua promessa. Escutou que Daniel se aproximava de Deus em oração 3 vezes ao dia. Esse homem disse, isso está bem, eu farei. E praticou uma tripla aproximação ao trono da graça a cada dia. Cada vez que ouvia algo que era excelente, o convertia em uma regra e o punha em prática imediatamente. Formou assim hábitos santos e um nobre caráter, e se converteu em um bem-aventurado ouvinte da palavra. Queridos amigos, nosso texto não disse que tal homem é bem-aventurado pelo ato, mas disse que é bem-aventurado no ato. Aquele que faz o que Deus lhe indica não é bem-aventurado por ele, mas é bem-aventurado nele. O feliz resultado nos chegará no ato de obediência. Que Deus lhes conceda a graça de que, a partir de agora, sempre que o Evangelho seja pregado com a energia que o Espírito Santo de Deus infunde em vocês, sejam movidos a dizer, eu farei. Não vou sonhar a respeito, ou falar a respeito, ou perguntar a respeito, ou dizer, eu farei sem fazê-lo, mas agora de imediato realizarei o ato que foi ordenado. Concluo com essa sugestão prática. Para alguns de vocês que me escutam neste dia, a porção restante de sua vida é curta. Estão cobertos de cabelos grisalhos e, de acordo com o curso da natureza, logo haverão de estar diante do seu juiz. Não seria bom que pensassem acerca do outro mundo e considerassem como vão comparecer diante do seu Senhor no último grande dia? O Evangelho diz, crê no Senhor Jesus Cristo, o que, em outras palavras, significa, confie nele. Arrependa-se, confesse seu pecado, abandone-o e olhe para Cristo, a fim de ficar limpo. Esse é o caminho da salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você sabe tudo acerca do caminho da vida. Estou lhe contando uma história que você já ouviu 1 milhão de vezes, mas a pergunta é, quando você irá praticá-lo? Em breve, amigo, você diz, mas você não estava aqui quando este tabernáculo foi inaugurado? Sim, responde. Creio que sim. Naquele dia você disse em breve, e agora você diz de novo em breve. Creio que dirá em breve, até que esta palavra se encontre com a pesada sentença, tarde demais, não pode entrar agora. Tome cuidado para que este não seja o seu caso antes que este dia tenha acabado. Alguns homens morrem de repente. Uma irmã veio a mim esta manhã e me disse, meu pai está morto. Estava bem de manhã, voltou para a casa da oficina, parecia um pouco doente e morreu de repente.
Vendo que a vida é tão precária, não seria melhor que buscasse imediatamente o Senhor enquanto pode ser encontrado e que o invoque enquanto está perto? Eu sugeriria que não começasse a conversar e a falar no caminho de volta para casa deste culto, mas que fique a sós um pouco de tempo tranquilamente. Você responde que não tem nenhum lugar onde possa ficar só. Isso não é certo, pois você pode encontrar um lugar ou outro. Lembro de um marinheiro que encontrou seu aposento de oração no mastro. Ninguém subia ali para incomodá-lo. Conheci um carpinteiro que costumava descer a um poço de serragem para orar. Existem muitos lugares como esses. As ruas de Londres, quando estão abarrotadas, são quase tão solitárias quanto qualquer outra parte. A Shapeside pode ser tão bom lugar como o pico de uma montanha, se o seu coração deseja uma solidão real. Temo saber que alguns de vocês não pensam nunca. Enquanto pensavam, seus cérebros foram suprimidos e muitos de vocês viveriam sem eles quase tão bem como fazem agora. Os cérebros de algumas pessoas são usados unicamente como um tipo de sal que as protege, que se usa para evitar a deteriorização da morte. A grande maioria das pessoas pensa pouco, com a exceção deste pensamento: o que comeremos e o que beberemos. Rogo-lhe que pense um pouco, faça uma pausa e considere o que Deus, o Senhor, põe à sua frente. Seja um praticante da obra, faça o que Deus lhe ordena. Se pedir que se arrependa, arrependa-se. Se lhe pede que creia, creia. Se lhe pede que ore, ore. Que aceite sua graça com a ajuda de Deus, aceite. Ó, que faça essas coisas de imediato, e para o Senhor será o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, queridos. Amém.